Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu vou começar com um podcast e a gente vai dar início nesse podcast com tudo para falar hoje sobre a adaptação de multifocais e de óculos em geral. Então, eu vou trazer aqui hoje vários técnicos de ótica que eu confio e que a gente vai poder discutir aí as várias nuances sobre a adaptação principalmente dos multifocais, mas também de todos os óculos em geral. E hoje eu tô aqui com o queridíssimo Bruno Meira, vulgo meu primo, que é o CEO do Hamilton Laboratórios, e ele vai aqui discutir numa conversa descontraída aqui, numa parceria mesmo, médico-ótica, para que a gente possa desvendar e tirar todas as dúvidas de vocês. Tudo bom? Bom dia, Bruninho. Tudo jóia? Bom dia, Anne. É um prazer para mim estar aqui como convidado. Sou o CEO, como ela disse, do Hamilton Laboratório, uma empresa familiar que está aí no mercado há mais de 40 anos. E fui convidado aqui pela excelentíssima doutora Aniele a fazermos um papo descontraído e tirar as dúvidas de adaptação de multifocal, de montagens e de como a gente pode ajudar médico e ótica a ajudar os nossos pacientes a se adaptarem melhor. Joia. Então, começando aqui, a gente vai começar já com um ponto bem crítico aí. Então, eu preparei aqui algumas perguntas, algumas dúvidas que os pacientes trazem para mim em consultório e que geralmente é um gargalo aí na adaptação dos multifocais. Então, para você, Bruninho, quais seriam os pontos críticos no que se refere à montagem para uma boa adaptação aos multifocais? Então, o que a gente vê vindo de reclamação dos pacientes é que sempre a DNP e a altura pupilar, quando não verificada corretamente, gera um desconforto e a adaptação quase nula de um multifocal, paciente para um multifocal, certo? Então, a gente tenta verificar o mais possível essas medidas, entendeu? Usando o pupilômetro, né? Usando todas as tecnologias empregadas que a gente possa para poder verificar a medida certinho para poder ele visualizar perfeito, entendeu? Então, aí tem aquele paciente que o paciente vai usar a primeira vez, né? Então, a gente já explica em consultório, você vai ter esse problema, você vai ter essas e essas limitações, né? Porque, assim, o multifocal, ele não é isento de limitações. Então, por exemplo, a mulher, ela não vai poder fazer a própria sobrancelha com o multifocal, porque o grau de perto vai estar só na região inferior da lente, né? Então, tem algumas limitações, a gente não pode achar que vai ser tudo perfeito. E a mesma lente que ele via em todos os pontos, para todas as distâncias, agora vai ser dividida em pelo menos 3 regiões de campo de visão. Então, ele vai reduzir o campo de visão, mesmo que ele não queira, não é isso? E aí, essas medidas se tornam ainda mais importantes, que elas sejam precisas, mas não só isso, também a escolha da lente multifocal. Tem muitas marcas, muitos modelos, tem a de entrada, tem a de saída, a mais cara, a mais barata, e então você também lança mão desses conhecimentos técnicos para, assim, eu falo assim para o paciente, eu posso indicar essa marca, mas cada marca tem muitos modelos, e então você vai ver essa questão do campo de visão com o técnico, né, com a ótica. Isso, perfeito. Nós, como consultores, a gente precisa sugerir o melhor para o cliente. E a gente até diz que é melhor custo-benefício e, claro, tecnologia empregada naquela lente. Como você frisou, ele vai deixar de usar uma monofocal, onde ele tem uma visão só, para usar uma multifocal, onde ele tem 3 campos visuais, longe, intermediário e perto. Eu até digo ao meu cliente que não é fácil a adaptação inicial e que depende 90% dele, de insistir o uso. Tem aquele cliente que pega o óculos, peguei na ótica hoje, botou no rosto, com 2 minutos, tô com dor de cabeça, não vou usar mais. Então ele nunca vai se adaptar, justamente o que você disse. Ele sai de uma monofocal para ter 3 campos visuais. Então o multifocal, ele é um conjunto de visão, onde ele tem que enxergar bem para longe, numa visão intermediária, e no de perto. Tem que atender ele. Coisa que o monofocal, ele só atendia ou só longe, ou só perto, ou só intermediário.
É um campo de visão só, né? E aí ele não vai dividir. E a outra coisa, assim, um gargalo também que eu vejo são a atividade atual. Muita gente usando muito computador, muita gente usando muito a visão intermediária, que antigamente a gente não via muito. Então, aí era o paciente que lia o jornal, na visão de perto, e era o paciente que dirigia. E então a visão de longe. E a visão intermediária quase não era usada. Mas agora com o uso dos computadores, as telas, né? Muita gente trabalhando em home office. Então é necessário uma consultoria aí especializada para que ele possa reduzir esse gargalo, né? Por causa das aberrações laterais da lente. Isso, perfeito. Quando a gente vai atender, a gente faz uma anamnese completa do cliente, certo? Entender com que ele trabalha, ver qual a possibilidade dele do uso de computador e de um multifocal, porque dentre o multifocal, o campo visual mais estreito é o intermediário. Então, assim, a gente tem um excelente campo visual de longe, um excelente de perto, principalmente nas lentes iniciais, tá? Quando você parte para uma lente digital, onde o campo visual é maior, claro que vai ser trabalhado o campo intermediário maior. Mas nas iniciais, que geralmente é o que o cliente pode pagar ali num primeiro uso, ele vai ter essa necessidade mais fechada no campo intermediário. Então, a gente trabalha bem isso, faz anamnese do que ele trabalha, se ele usa muito, faz uso muito de computador, porque assim... até às vezes eu sugiro ele voltar ao profissional, ao oftalmologista, e dizer, eu quero um óculos monofocal para visão intermediária. E aí ele usa exclusivamente aquele óculos para uso de computador, tá? Se ele não conseguir se adaptar ao multifocal. Pronto. Mas é bastante importante isso. E isso é uma consultoria, né? E a gente sabe também que a adaptação aos multifocais, ela não depende apenas da receita do grau, nem apenas da lente que ele vai escolher, mas também da escolha da armação. E aí a gente já vai para o segundo tópico. Aqui, quais são as melhores dicas na escolha das armações para quem vai iniciar o uso de multifocais? Isso é muito importante. Porque a gente diz que a escolha da armação com uma excelente refração e uma consultoria ideal, o conjunto é o que vai dar a visão perfeita para o cliente, certo? As armações a gente sugere, primeiro, que seja confortável no rosto. Porque se você coloca uma armação onde fique apertando, onde fique ou grande demais ou pequena demais, aquilo já vai lhe gerar um desconforto e você não consegue enxergar. O cérebro entende que aquilo não faz parte do seu rosto. Então, a gente pede que nem seja muito curva, que nem seja desproporcional ao seu rosto, nem para menos, nem para mais, e que o campo visual, o centro do seu olho para o fim da armação, fique dentro dos parâmetros exigidos para uma montagem multifocal. Então, aí, por exemplo, até eu comento com alguns pacientes, tem pacientes que são muito brancos, então tem uma tendência maior de ter tumores nessa região aqui do nariz. Então, são aqueles pacientes que têm, vamos supor que ele tem um grau forte e a lente vai ser pesada. É necessário que ele faça uso de uma lente especial e escolha uma armação mais leve, de um material mais leve, para que ele não tenha um sobrepeso, nenhuma carga aqui na região do nariz, porque aí tem gente que vai desenvolver até tumores, né? Por uso da plaqueta, a plaqueta mal adaptada, ou então pacientes que não usam de acetato, porque acetato de repente com a lente vai ficar muito, muito pesada, ou então aqueles pacientes que usam uma armação de acetato, mas aqui atrás da orelha ficou muito apertada, aí tá dando dor de cabeça, dando gatilho de enxaqueca. Então, tudo isso são detalhes nas armações. Então, assim, você vai comprar uma roupa, sei lá, o amarelo não cai bem em mim. Não tem umas limitações, a mesma coisa é a armação. Então, se você confia no profissional óptico que tá ali fazendo aquela consultoria, tudo certinho ali pra você confia naquela pessoa vai dizer, você não pode esse, não pode aquele. E dentro do que pode e do que não pode, você, tecnicamente falando, você vai escolher o que for da sua preferência, né? Isso, sei lá, cor, tipo de armação, esse tipo de coisa. Isso, perfeito. Porque assim, isso também, como eu disse no início, faz parte da adaptação do multifocal. Imagina se, por emoção, você escolhe uma armação com a cor muito escura e você tem a pele muito clara. E aí você vai chegar em locais onde vai chamar muito a atenção. Então, isso aí exige uma consultoria de imagem onde
eu como consultor, eu tenho que passar isso para o meu cliente. Não é só a venda, eu preciso que ele se adapte ao uso do óculos. Então é o que meu pai diz há mais de 40 anos. Eu prefiro que o cliente volte ano que vem e me compre só uma vez no ano, do que ele fique voltando e trocando armação e trocando de lente. Pois é. Então, assim, isso é muito importante para que o conjunto completo faça com que ele se adapte perfeitamente ao multifocal. É uma coisa que, assim, hoje em dia, com esses multifocais digitais, a lente, ela, assim, na época de teu Hamilton antiga, ele fazia a sulfaçagem, né? Comprava o bloco, fabricava o grau naquele bloco, depois cortava e montava. Daí agora vem tudo de fábrica, vocês fazem mais a parte de montagem mesmo, o corte da lente, montagem, né, na armação. E um detalhe muito importante aí, nesse caso que eu vejo às vezes de paciente, é o seguinte, ajustar a armação. Como é que você usa? Você usa mais, assim, mais próximo aqui da testa? Você usa um pouquinho mais para baixo? Como é que você usa? Uso dessa forma. Pronto, agora vou marcar o centro óptico. Porque aí vem a lente, mas daí o corte, de repente, o grau de longe fica lá em cima. Aí o paciente vai ter que, sei lá, ele fica vendo pelo campo intermediário, vai reclamar. Isso, né? isso. Então, isso faz parte também da consultoria lá com a ótica. E por isso, e tantas outras coisas, que ótica tem que ser uma coisa técnica, tem que ser uma coisa com estudo, com ciência e tudo mais. E tem que ter aquela consultoria ali adaptada ao que o cliente quer também. É uma linha muito tênue, né? O que é que você acha sobre isso? Eu acredito que, assim, a saúde visual ela é extremamente importante. E a ótica, ela não tem só que vender, ela tem que entregar a saúde visual. Então, assim, quando eu digo que eu quero o cliente que ele faça agora, ele só me procure daqui a um ano, porque ele está satisfeito, ele está vendo, ele está enxergando. Então, assim, nessa questão de o cliente encaixar a armação perfeitamente no rosto, e aí o consultor tirar a medida correta, tem que ser regra. Porque, assim, o cliente, ele tem clientes que usam mais para baixo do nariz, e não sou eu que vou dizer a forma confortável que ele vai usar. Exato. Você tem que ajustar a armação do jeito que ele vai usar. Né? Isso. Claro, dentro do, né, do aceitável. Dentro do aceitável. Não pode ser nem na ponta de baixo do nariz, nem muito próximo ao rosto para não machucar. Às vezes eu vejo gente, a sua tá excelente, no nível das sobrancelhas, não tá encostando aqui na bochecha e tudo mais. Mas às vezes eu vejo gente que essa parte superior tá, tipo, além da sobrancelha. Tipo, acima, não tá normal um negócio desse, né? Tá fora. E assim, quando se trata do multifocal para a montagem, a gente tem que ter no mínimo 10 milímetros para longe do centro da cruz da lente para o campo visual de longe. Então, assim, se o centro do olho tá muito para cima e eu não vou ter esses 10 milímetros... Sim, de folga, né? Pra cima, tu fala? Eu já condeno aquela armação ou a forma que o cliente usar, só você está usando errado, entendeu? Então eu induzo ele. E assim, para ficar mais claro, quando eu vejo que está fora desse padrão, eu peço para o cliente colocar, verifico a medida, eu digo, tire o óculos e coloque novamente, ele vai colocar, e aí eu verifico novamente, às vezes até 3 vezes. Por quê? Às vezes, na primeira vez ele coloca muito em cima, na segunda vez ele coloca mais embaixo, na terceira vez ele coloca confortável. Ideal. E aí eu digo, a posição do senhor usar vai ser essa. Se o senhor sair disso, o senhor não vai enxergar bem nos 3 campos visuais. E aí é uma questão mais de diálogo e de falar e de relatar, e aí o cliente aceita. Essa conversa que é muito importante. Eu acho que vai ser bem esclarecedor para todo mundo, principalmente para os pacientes que estão assistindo aqui o podcast, porque hoje as pessoas buscam muita informação no YouTube, nas redes sociais, e assim, é um paciente que já chega, e hoje com inteligência artificial, com o ChatGPT por aí, as pessoas já chegam com a informação, né? É verdade. Já chegam com a informação. Isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom porque aí ajuda a gente na parte técnica, ver que a gente não tá enrolando ele, que a gente não tá induzindo ele a comprar uma armação mais cara, por exemplo, entendeu? Mas sim a armação ideal para o caso dele, né? Justamente. E aí, o que é que acontece? Indo aqui para o terceiro ponto, a gente vê assim, eu queria saber de você o que é que a indústria óptica tem feito para minimizar o desconforto na transição dos graus. Em que sentido?
Antes a gente tinha o bifocal, que só tinham dois campos de visão, né? Então era o de longe e tinha uma películazinha ali de formatos diferentes para dizer que aquele campo ali era o de perto. E então a gente via muito salto de imagem. Então é um paciente que estava vendo para longe, quando passava, essa transição era brusca. Mas daí a progressiva veio com a ideia de que era uma transição progressiva, teria um grau calculado intermediário só que aí tem marca que tem uma progressão de 0,5, tem uma marca que tem uma progressão de 0,25, tem uma marca que tem uma progressão sei lá de quanto. Então essa progressão também interfere na adaptação dele ao multifocal, especialmente quando é o primeiro ou quando ele troca de marca, tá acostumado com uma marca e vai para outra. Talvez isso interfira também. O que é que você acha? Isso interfere. O bifocal, né, usado antigamente, é justamente isso que você falou, era só longe e perto, ponto. E essa transição era muito agressiva. O paciente ele usava ali mais um para longe com 3 para perto, com adição de 2 aí. E aí ele ia de um extremo a outro muito rápido e assim, era mais difícil a adaptação, porém só tinha 2 e aí... E pronto. E pronto, acabou. Pronto. E aí a tecnologia hoje, como no mundo todo, né, nas lentes não é diferente, as fábricas elas estão investindo muito, principalmente na linha Freeform, que antigamente, como você falou, existia um bloco e a gente pegava uma forma e nessa forma a gente fazia a dioptria, e hoje a linha Freeform ela já é livre de formas. Então aí é uma lente onde cada fabricante ele faz adaptado para cada paciente exclusivo. E como tem tecnologias hoje de você quase zerar os campos de aberrações. Então, quase zerando esses campos de aberrações, você tem um campo visual de longe extremamente aceitável, né? E confortável, e intermediário e perto. Ele acaba sendo quase igualando os campos. Então, assim, essa transição ela fica muito mais suave, consequentemente, a adaptação 100%. Porque, assim, o que é que a gente diz para o paciente? Porque, assim, é um princípio físico. Então, se você está ali no foco, naquele foco que está alinhado com a sua pupila, você vai ver a melhor visão vai ser naquele ponto. À medida que você afasta, seja ele para lateral ou no sentido vertical, você vai ter uma diferença, não vai ser a melhor visão. Você vai ver, mas não vai ser a melhor visão. E quem tá aqui que usa lente, quem tá assistindo e que usa lente monofocal com grau alto, como era o meu caso, eu tinha o quê? 6,75 de miopia. Então, aquela lente, assim, se você botasse uma lente de alto índice, amenizava, mas se você não colocasse, o que é que acontece? De lado aqui não tinha como ver, não via. Tinha aquela borda grossa, sabe? A mesma coisa no sentido inverso, o hipermetro, porque tinha o centro espesso, né? Mais espesso. E então, aquela mesma aberração existe no multifocal, só que você sente mais. E aí, com a Freeform, realmente, e o estudo, né, dos movimentos oculares, alguns fabricantes disponibilizam aí material para você fazer um estudo da movimentação ocular para deixar as áreas de aberração longe do que ele normalmente usa no dia a dia. Então, tudo isso é um custo, tudo isso vai interferir no preço final, com certeza, não tem como, mas pelo menos é uma garantia a mais que você tem de que você vai dar certo, aquele multifocal, vai dar certo, né? Mas aí me fale, aqui, ó, em relação às aberrações, a gente acabou já entrando no quarto ponto, né? A gente tinha falado aqui da transição entre os graus, mas daí, e em relação à aberração, você acha que essa introdução dos freeforms foi realmente relevante em relação a retirar da mesma posição aquela aberração, ou pelo menos reduzir o máximo que puder as aberrações laterais? Isso, reduz quase 100%, eu digo quase 100%. Na tecnologia que eles nos mostram e que é empregado nas lentes, reduz quase 100%. Mas é o que você disse, a visão periférica do cliente, ela vai existir. Então, se ele gira um pouco a cabeça, ele vai ter a visão 100%. Então, se ele gira só o olho,
só olhar e não gira a cabeça, ele vai ter uma dificuldade um pouco, mesmo nas lentes freeformes. Claro que uma lente com a tecnologia maior, ela vai entregar muito mais espaço, como a gente já relatou. Mas ele ainda vai sentir um pouco de dificuldade. É o que eu digo aos clientes, que quanto maior o investimento, melhor ele vai ter uma lente, melhor ele vai ter uma adaptação. E assim, hoje as grandes fábricas, inclusive, dão garantia de adaptação. Então, o cliente não se adaptou, eles têm toda uma garantia, tem todo um estudo que faz e dão uma atenção especial àquele cliente para que não deixe ele sem enxergar, né? Sem o uso do multifocal. Porque como envolve muitos pontos, às vezes a adaptação neuronal mesmo, você não vai conseguir se adaptar à paciência, né? Você vai ter que, como diz o ditado popular, tudo não terás. Então, você vai ter que abdicar de alguma coisa ou de outra. Pronto, se você tiver 2 óculos, a visão intermediária fica um pouquinho prejudicada. A gente pode reduzir um pouquinho a adição para ver se ele fica ok para o celular e ok para o computador. No visão simples de perto, é possível fazer isso. Mas assim, o ideal seria... O que é que você acha, doutora? Não, eu acho que o ideal é progressiva. O ideal. Mas tem casos e casos, né? Casos e casos. Então, essa questão da garantia eu acho muito importante. Garantia de erro médico, também, perfeito. Assim, todo mundo é ser humano, ninguém tá isento de erros. E, em especial, no paciente hipermétrope. Eita, que paciente é esse? É um paciente que, se ele vier, assim que acordou, é 1 grau. Verdade. Se ele vier depois de um dia estressante de trabalho, é outro grau. E aí, às vezes, ele até se confunde. E aí, não, eu escolhi aquele grau, mas agora eu acho que ele tá muito pra mim, você tá entendendo? Mesmo que a gente faça assim, às vezes eu coloco, quando eu vejo que mudou muito o grau, eu digo, vamos botar na armação de prova. Você bota aí a lente, você fica aí um tempo, olha, vê que tá tudo bem. Tá ok, tá confortável, pronto. Leva a receita, porque eu vou te falar, viu? Todos que voltam, tipo assim, 99% das reclamações de adaptação é de hipermétrope. O que é que você acha? Eu concordo. E digo mais, quando a gente pega uma receita de um hipermétrope, que faz a análise, tem uns que dizem, minha dioptria aumentou 0,25. Não pode, aumentou muito. Tu acha 0,25. 0,25. Para quem está nos assistindo, 0,25 não é muito. E é o que eu digo a ele, você pode fazer 10 exames de vista em 10 médicos diferentes. E vai dar 10 receitas diferentes. Então, tudo isso, e eu até relato isso, vai alterar o seu humor. Você saiu de uma clínica, levou uma tapada, se estressou, você vai entrar na outra, sua dioptria vai dar diferença. Exatamente. Então, não se assuste com 0,25, é quase nada. E assim, analisa o óculos antigo e eu vou te falar, eu vou contar um segredo aqui, certo? Revelações. Segredo. O paciente chega hipermétrope, tem 1 grau, sei lá, de 3 e pouco pra longe. Aí eu digo, rapaz, aí o AR vê o autorrefrator, tipo, sei lá, 5. Eu digo, rapaz, não tem como. Eu sei que quando a gente estuda, a gente diz assim, o máximo de grau de hipermetropia que você botar é o melhor para o paciente, porque ele vai ter mais conforto, etc. Não vale, né? Tem a questão da adaptação. E aí eu digo, olha, eu começo sempre do grau do paciente. Quando ele não traz o óculos, é um terror. Entendeu? Não trouxe o óculos, mas tem óculos, faz o seguinte, traz, depois eu testo de novo para ver o conforto, qual que tu prefere, porque o hipermétrope tem isso. Já o míope é aquela pessoa que vê bem de perto. Entende? Ele passou dos 40, mas se ele tirar o óculos, ele vê bem de perto. E aí, o que é que ele reclama? Quando ele bota o multifocal, ele não vê do mesmo jeito com o multifocal que ele vê sem óculos. Entendeu? Aí é complicado, né? Não tem como. E aí entra a importância desse bate-papo e de você estar trazendo, né? Essa junção aí ótica-médico, porque várias situações, inclusive com você, a gente já resolveu, né? Sem nem o paciente saber o que estava acontecendo. Sim. Anny, tecnicamente isso aqui, você ajusta aqui e a gente conseguir o melhor para o paciente. Então, isso é muito importante. Isso é o mais importante. O mais importante. Com certeza. O mais importante. Aí tem uma junção de trabalhos técnicos, assim, cada um no seu quadrado, entendeu? Tipo assim, eu não posso dizer o que você vai fazer. Eu posso pedir, com respeito, a sua reavaliação. E pronto, e aí é junto, a gente conversando ali, a gente entra no consenso, tranquilidade total. Agora, o que não pode é um ficar jogando pro outro, aí fica mais difícil, né? Perfeito. Fica mais difícil. A gente sempre entrando no consenso dá super certo. Agora, deixa eu te falar, essa última aqui, eu
penso que não deveria existir muito, porém existe. É assim, quando visão simples dá dificuldade no uso do óculos. Então, Bruninho tem um laboratório próprio de montagem, então assim, o corte vai ser automatizado, a inserção na armação não vai ter muito, assim, tipo essa sua armação aí, que ela é completa, não é fio de nylon nem parafusada, então quando você vai colocar mesmo, montar, às vezes, quando o corte não é automatizado, pode ficar com alguma área de tensão ali. E aí dá realmente dificuldade no paciente. E se for um paciente tranquilo, normal, ele não vai perceber muito. Mas se for um paciente exigente, com alta ametropia, vai voltar reclamando. O que é que você acha? E assim, a gente acha que a monofocal não vai dar problema, né? Então. Mas é um dos que mais dá. Principalmente questão disso aí que você fala, relator, e a questão também de DNP. Porque por ser monofocal, muitas pessoas acham que eu vou só encaixar. Então. Não segue o centro óptico. O centro óptico é importantíssimo. É importantíssimo. Você pega uma hipermetropia, vamos lá voltando para o hipermétrope, pega a hipermetropia, onde ela vai ter 2,5 de hipermetropia com uma DP de 56, numa armação grande. Sim. Difícil, né? Difícil. Se eu não pego um bloco, surfaço essa lente e respeito o centro óptico do paciente, ele não vai enxergar. Pode pegar um paciente tranquilo, onde a ótica vai só encaixar. Adaptação, e pronto. E o paciente vai lá e fica na adaptação e consegue, às vezes. Mas se ele não conseguir, especialmente nas altas ametropias, né? Alta hipermetropia, alta miopia, o paciente pode... reclama. Às vezes o paciente tem um microdesvio. Então, se tem um microdesvio, ainda é mais importante o centro óptico. Verdade, não é não? Verdade. Às vezes não é uma coisa que incomode ele. Às vezes ele tira uma foto e diz, tava desviado aqui. Não é um desvio fixo que a gente possa... Às vezes é um desvio intermitente. Às vezes ele tá desviando. Então, a DNP e o centro óptico tem que estar ali alinhado realmente. Porque, de novo, fora do centro óptico, cada vez você se distancia na vertical ou na horizontal, vai ter uma piora da qualidade de visão, né? E eu ainda vou mais além. Eu ainda gosto, principalmente em míopes, de colocar o centro óptico, que geralmente se usa só em multifocal. Mas eu costumo pedir para os meus colaboradores, e eu, quando estou atendendo, colocar também nas miopias mais altas a altura pupilar. Porque é muito importante você seguir a regra, o centro, tanto DNP como a altura pupilar. Ainda mais nessas lentes agora, né, de controle da miopia, que tem um defocus na lateral, e aí, ainda mais importante, tá preciso aí essa questão do centro óptico, né? Isso. E aí, as adaptações nas monofocais, elas são relatadas por pacientes justamente nisso. Questão de DNP, né? E aí nessas tensões também. Se você não encaixa certinho no tamanho ideal, ele vai tensionar a lente e aquela lente ela vai criar ondas ali onde você não consegue. O paciente, ele mais sensível, ele vai sentir. E a reclamação, até a gente chegar no problema, são várias análises. Exato. Mas tem paciente que ele não quer essa análise. Ele quer enxergar e ponto. E acabou-se. Acabou. Pois é, exatamente. Aí, a gente vai chegando aqui ao final. Queria agradecer demais a sua participação, assim. Fiquei muito feliz de ter começado esse podcast com você, tá certo? Queria que você desse, assim, as suas considerações finais. Queria que você falasse um pouquinho, assim, rapidamente aí do laboratório, né? De como que vocês trabalham, que o laboratório de montagem, ele é automatizado, tudo certinho. Porque Bruninho, assim, ele além de ter a história, né? O pai dele ali, da família, ele saiu da família, foi para as outras óticas, foi se especializar, foi trabalhar em outra ótica para ter a própria experiência, para depois voltar e aí conseguir com propriedade fazer aí os pacientes terem conforto. Né? Isso. Primeiro eu quero agradecer a você o convite, né? Para mim é uma honra. Agradecer a parceria, assim, de sempre que eu preciso, eu sempre indico você, certo? E sempre que eu preciso falar, porque eu digo que quando eu indico um médico conhecido, tanto Aniele como de outras clínicas, porque eu tenho essa liberdade de, se acontecer algo, eu poder acompanhar isso, eu poder entender. Já aconteceu com vários clientes nossos, dizer, vai em doutor X e esse doutor, eu poder sentar lá com ele e dizer, doutor, vamos entender aqui qual é o problema, e com você principalmente, que é sangue do sangue. Então eu fico muito feliz. Nosso laboratório existe há mais de 40 anos, né? Meu pai iniciou tudo isso.
Trabalhamos com toda a linha de montagem automatizada de última geração. Também temos o laboratório de sulfaçagem, que é onde confeccionamos as dioptrias, certo? E assim, tentamos entregar o melhor, tanto em tecnologia como em acuidado visual para os nossos clientes. Então não é só a venda, não é só o valor monetário, é ele sair de lá realmente enxergando e satisfeito, né, com um conjunto, com a refração legal. E ainda tem o sistema de delivery, né? Tem o sistema de delivery, quem precisar liga, e se quiser eu mesmo vou atender. Bruno, eu quero ser atendido por você, eu quero que você me dê uma aula. Pronto, Estarei tudo lá. certo, tudo só ligar certo. e marcar. Então, gente, a gente vai encerrando por aqui a nossa conversa. Espero que vocês realmente tenham gostado, tenham tirado as dúvidas e quaisquer outras dúvidas, só falar, só escrever aqui, mandar uma mensagem, que aí a gente, no que a gente souber, a gente vai responder você, tá bom? Obrigado.